nosso escudo. Verso 12. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, e abençoará também pequenos como grande. Mas a vós e a vossos filhos. E ele vai dizer no verso 15: sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam, nem tem os que descem, nem também os que descem ao silêncio, os que morrem. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Aleluia. Igreja, nós vamos ver aqui o verso 17, quando, aleluia, glórias a Deus, nós estamos vendo aqui, olha, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem o silêncio. Mas nós somos benditos do Senhor, estamos vivos e para a glória de Deus louvaremos ao Senhor. Aleluia. Bendiremos ao Senhor porque somos vivos, glória a Deus. Porque a igreja tem diferença, igreja. Olha, os mortos não louvam ao Senhor. Também os que descem ao silêncio. Igreja, quem desce ao silêncio está morto. Mas tem outros mortos? Tem, igreja, tem os mortos. Só porque não louvam ao Senhor estão mortos. Estão dando, aleluias, glórias a Deus, o louvor ao Deus que não fala, que não anda, que não ouve, que não faz milagre, que não faz nada. E ele vai dizer lá no início do Salmo, que são semelhantes todo aquele que o faz e o que confia. Então, igreja, há duas espécies de mortos. Os que são mortos por causa da idolatria, são cegos e mortos. E os que estão mortos porque já dormem, para o grande dia do juízo ser convocado. Né, igreja? Aí até, aleluias, glórias a Deus, o tribunal do júri. Pastor, eu queria te pedir, você já colocou, né, o cadeado? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Agora, igreja, voltando lá para Provérbios 29, nós vamos continuar. A palavra de Deus, igreja, ela é maravilhosa. Nós podemos se alimentar da palavra de Deus a noite todinha e não se cansamos. Igreja, quando nós vemos aqui a palavra de fé, Provérbios 29, verso 1, a igreja sabe o que significa. Eu estava pesquisando hoje na Bíblia, tem o que significa serviço. A igreja sabe? Não sabe, nós vamos aprender. Igreja, serviço significa isso aqui do homem, do ser humano, esse osso aqui. Quando nós tocamos ou fazemos movimento, qualquer movimento circulatório aqui, ou até se virando de mau jeito, isso aqui dá uma dor terrível, né? Aqui o sábio Salomão, ele está usando esse termo para nos mostrar que aquele que não quer ouvir a voz de Deus, ou não faz conta de ouvir a voz de Deus, muitas vezes vai ser judiado, e começa pela serviço. Alguém pegar aqui, muitas vezes com isso aqui nos mata, né? É uma dor terrível. Começa o sofrimento. Mas o sábio Salomão, ele vai dizer, aleluias, glórias a Deus, no capítulo 29 de Provérbios, ele vai instruir o homem a viver em temor a Deus. Nós vemos lá no Salmo 115, tem temor a Deus o que louva e exalta o nome do Senhor, porque está vivo. Eu estou
viva, graças a Deus, glória a Deus, eu louvo e exalto e adoro o nome do Senhor. A igreja do Senhor vem caminhando em passos apressados para chegar às 7 horas na casa do Senhor, para deixar o seu louvor ao Senhor. Então nós ouvimos a voz de Deus. Porque nós vimos lá no Salmo, aleluias, glórias a Deus, quando a palavra vai dizer lá no Salmo, vários salmos, igreja. Salmo, aleluias, glórias a Deus, 103, quantas vezes vai dizer, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Quantos salmos vai o salmista ser usado por Deus para exortar a igreja do Senhor, que adorar o Senhor é a melhor opção. Igreja, muitas vezes nós vemos alguém dizer que louva a Deus, mas louvar a Deus é diferente, igreja, é tirar aquele tempo, aquela hora, aquele momento para adorar o Senhor, vestir sua roupa, calça o seu sapato e diz, agora é a minha hora com Deus, hoje é culto de oração, vou orar ao Senhor, vou falar com meu Deus. Amanhã é culto da família, eu estou lá também para louvar o Senhor. E assim vai, igreja. O salmista, ele fala em vários salmos. Se você abrir aqui o livro de Salmos, aonde você, aleluia, glórias a Deus, abrir um salmo aqui, você vai ver, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, principalmente Salmo 106, Salmo 105, 106, nós vamos ver o primeiro verso do Salmo 105, vai dizer assim, olha, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei-o conhecido as suas obras entre os povos, louvai ao Senhor e ainda pregai a palavra do Senhor, para que vidas venham conhecer, aleluia, glórias a Deus, reconhecer que o Senhor é digno de louvor e de adoração. 106 vai dizer, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí nós chegamos lá no 107 e vai dizer, louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Nós não vimos, igreja, aleluias, glórias a Deus, mandar louvar ao homem ou adorar. Salmo 113 vai dizer, louvai ao Senhor, servos do Senhor, louvai-o nome do Senhor. Aí no verso 2, aí no salmista diz, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. E ele vai continuar dizendo no verso 4, exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. E ele dá pergunta, verso 5, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Verso 7, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. 8, para fazer assentar como os príncipes, sim, como os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe. Aí ele diz, no 9, continua, né? Louvai ao Senhor, aleluias, glórias a Deus. Então, igreja, aleluias, glórias a Deus, não há outro. Se nós procurarmos, nós não vamos procurar, porque nós não somos tolos, nem loucos. Nós sabemos que é o Deus de Israel, o dono de todo louvor e adoração. Não há outro, aleluias, glórias a Deus. Aí nós vemos,
aqui em Provérbio, aleluias, glórias a Deus, o primeiro verso de Provérbio 29, o sábio Salomão, cheio de sabedoria do Espírito Santo de Deus. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. A igreja entende, né? Será morto, igreja. Muitas vezes, o homem que endurece o coração contra Deus pode morrer sem a salvação. Porque a igreja, qualquer hora, qualquer momento, a palavra de Deus vai dizer que nós não sabemos a hora que vem o Filho de Deus, mas que Ele vem buscar cada um de nós. Se não formos igreja, aleluias, glórias a Deus, se não fosse assim, o próprio Jesus não teria dito: eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar. E quando vos preparar, aleluias, glórias a Deus, irei e vos levarei para mim mesmo. Ele confirma que além de ser Deus, no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Mas Ele é Deus, Ele vai levar a igreja para Ele mesmo, porque Ele é o próprio Deus. Glórias a Deus. Por que temer? Porque a igreja do Senhor temer afrontas. Porque a igreja do Senhor vai temer, aleluias, glórias a Deus, se nós temos um Deus que fala conosco todos os minutos. Fala, igreja, e Deus tem falado. Eu peço todo dia a Deus: Deus, me usa nesta terra para falar do teu amor. Glórias a Deus. Provérbios 29 vai dizer no primeiro verso: vai instruir o homem a viver em temer ao Senhor, vivendo e temendo com muito tremor a Deus. Está lá no livro de João, capítulo 16, verso 8. Agora é João que vai nos advertir. Aleluias, glórias a Deus. João 16, verso 8. Evangelho de João. Após, aleluias, glórias a Deus. 16, verso 8.